Então vamos lá. Vamos iniciar com o tema. Em quais casos posso realizar a dispensa eletrônica? A lei 14.133, ela traz alguns casos em que pode ser realizada a dispensa eletrônica, que é obrigatória a realização, que é, primeiro, a contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, né? O artigo 4º da IN-SEGES número 67, que é a que regulamenta a dispensa eletrônica, ele diz que os órgãos e entidades da administração adotarão a dispensa de licitação na forma eletrônica, nessa hipótese aí, de contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. A segunda hipótese é para a contratação de bens e serviços, né? Ela traz também que pode ser feito essa dispensa para a contratação de bens e serviços e estipula alguns valores para essa contratação que nós vamos ver nos próximos slides, tá? E também para contratação de obras, bens e serviços, incluídos os de engenharia, nos termos dos dispostos do incisos 3º e seguintes, quando cabível. Então, a dispensa eletrônica, ela não se limita apenas aos casos em que se enquadrem em dispensa por valor. Todas as demais hipóteses de dispensa eletrônica, nós também podemos utilizar desse sistema para fazer a contratação, né? Nós temos que ser prudentes nesse caso, né? Se for uma dispensa emergencial, né? Trazendo aqui como exemplo as dispensas emergenciais, até mesmo pela sua natureza de ser emergencial, né? Não cabe, né? Realizar um procedimento mais burocrático, como é o que ocorre na dispensa de licitação, na dispensa eletrônica. Você não vai fazer uma sessão pública para uma coisa que é emergencial, você está precisando ali de imediato, né? Então, nesse caso aí, ele pode ser dispensado o procedimento de dispensa eletrônica. Mas para os demais casos, sem ser o inciso 1 e o inciso 2, o gestor ou o agente de compras, ele tem essa faculdade, né, de estar dispensando o procedimento de dispensa eletrônica, né? E também para registro de preços para contratação de bens e serviços por mais de um órgão ou entidade, né? Isso é nos termos do parágrafo 6º do artigo 82 da Lei 14.133, né? Lá diz que o sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação, para aquisição de bens ou para contratação de serviço por mais de um órgão ou entidade, né? Ainda não conheço, desconheço que tenha regulamento para esse registro de preços, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu tenho uma pergunta, Paulo. Não é bem uma pergunta. Tá me ouvindo? Oi, Paulo, você consegue me ouvir? Consigo. A dúvida, apesar que você explicou, ela ainda é em que casos a gente pode usar a dispensa eletrônica. Por exemplo, a gente quer comprar uniforme. Mesmo não sendo emergencial, pode ser usada a dispensa? Sim, pode sim, desde que se enquadre dentro dos valores, dos limites que tem a dispensa eletrônica. Que Que no eu caso tem, vou... Oi? que no caso seria esse do artigo 75 mesmo, né? Isso, aham. Sendo um valor inferior aos 50 mil, então cabe a dispensa eletrônica. Pode ser feito a dispensa eletrônica. Aí já Paulo, pegando... Oi?
Só para falar que não está sendo compartilhado com a gente o slide, eu acho que não ficou para compartilhar. Não está passando slide? Não. Deixa eu ver aqui. Ô, Paulo, é a Marley, boa tarde. Aproveitando Oi, a pergunta aí Marley, da boa Daiane, tarde. tudo bem? É que, é que ontem nós estávamos discutindo sobre isso, né? Por exemplo, a gente monta um processo de dispensa. É que antes de dispensa você selecionava os fornecedores, fazia as pesquisas de preço e quem tinha um menor preço, assim, já fazia a compra direta. Agora, com Uhum. essa modalidade aí desse artigo, nessa lei, fica como se fosse um mini pregão, né? Um edital, Uhum. tudinho. Aí a gente fica com dúvida, porque, tipo assim, enquadra dentro desse inciso, o inciso 2 aí do artigo 75, que é no caso do valor. Mas, assim, pode fazer dispensa para tudo e para qualquer hora? Tipo assim, não vai vir nenhum momento um órgão falar, mas vocês não têm planejamento? Não sabem que tem que comprar um uniforme? Por que não fazem uma licitação? Exemplo. Então, Marley, respondendo sua pergunta, a dispensa de licitação, ela pode ser planejada, né? Você, dentro de, usando o limite que ela permite, você pode planejar uma aquisição por dispensa de licitação. Porque a ideia da dispensa de licitação é tornar as aquisições que são mais simples, mais ágeis. Então, você tem um custo, por exemplo. A gente sabe, já viu em vários outros cursos, que o quão caro é o custo de fazer uma licitação. Então, aí você vai fazer uma licitação para um objeto que custa R$ 5.000, sendo que o custo de uma licitação é R$ 15.000, por exemplo. Então, cabe a nós agentes de contratações e aos gestores observar essa questão. Quanto Não a sei isso se eu eu... concordo. Mas, por exemplo, uma aquisição dá quase R$ 50.000. Fazer uma dispensa para nós é ótimo. E o jeito que está sendo, está ampliando mais a concorrência, né? Mais transparência para todos. O Brasil inteiro pode estar participando. Isso é bom, mas é que eu ficava na dúvida, preocupado, né? Outra coisa que a gente tem dúvida, por exemplo, nós fizemos uma dispensa ano passado na lei antiga de chave. Então, chaveiro, serviço de chaveiro. Aí a Certo. pessoa, lógico que não vai fazer o serviço de chaveiro tudo de uma vez, não tem problema, né? Mesmo que a dispensa, a pessoa pode até ter contrato na dispensa eletrônica. Sim, pode ter contrato. E a entrega não pode ser, tipo, entregar o bem ou prestar o serviço tudo de uma vez. Pode ser parcelado, de acordo com a De, necessidade, né? de acordo com o que está estabelecido no seu contrato. No editalzinho Uhum, lá. Então, isso. não necessariamente uma dispensa tem que ser uma entrega de uma mercadoria Entrega imediatamente imediata. e nem um serviço Uhum, prestado imediato. Pode ser. isso, Tudo que tiver nas regras do edital pode acontecer. isso. Aproveitando que eu já estou falando. E também, essas dispensas também são classificadas igual na lei anterior. Por exemplo, vou adquirir uniforme. Não significa que depois, lá no meio do ano, eu quero fazer uma outra dispensa com o mesmo objeto. Aí não pode, né? Não, aí é igual eu enfatizei agora há pouco. Aí tem que ter o planejamento do órgão, do gestor que Não você está fica. fazendo, Aham. né? Porque aí você vai entrar em outro tema que eu vou trazer lá para frente, que é o fracionamento de despesas. Tá bom. Beleza. Porque tem uma quantidade de despesa não lembro como falava, por classificação da natureza do objeto. Tem, pelo KNAI, né? KNAI, né? Tá certo. A nova Por lei é exemplo, materiais gráficos tantos mil, material de expediente, tudo isso tem, então tá bom. Só para saber mesmo. Beleza, desculpa aí, é porque eu cheguei atrasada. Ô tranquilo. Paulo, Oi, Zever. Boa tarde. tarde. Eu acho que você vai falar ainda, não sei. Por exemplo, a gente usa sempre nessa. É que não estava usando essa modalidade ainda da nova lei, que você está falando da nova lei, isso, né? Sim.
da nova lei não vai ser necessário, então, por exemplo, se a gente quer fazer uma dispensa, mas só com as empresas aqui da cidade, por exemplo. Mas mesmo assim vai ter que fazer essa dispensa eletrônica, né? Sim, ela é para o inciso primeiro e para o inciso segundo, é obrigatório, né? O regulamento traz que tem que fazer primeiro esse procedimento de dispensa eletrônica. Depois, se a dispensa eletrônica não der certo, você pode lançar da forma tradicional, desde que seja os orçamentos que você fez para sua pesquisa de preço. Se não for, também não tem como Tá. usar desde essa, como fala? Vamos abrir entre aspas, e fazer essa escapatória de fazer sem o sistema, entendeu? Então, deixa eu falar para você. Eu estou com um aqui que eu vou ter que contratar, já é um caso. Vai ser uma dispensa por causa do valor, que aqui vai ficar, eu acho que se der, o máximo, uns R$ 8.000. E aí onde que é metade é material e metade é mão de obra, né? Uhum. E aí eu estava querendo fazer a junção de contratar mão de obra com o fornecimento de material, que eu acredito que vai ficar mais barato, entendeu? Porque o material, ele não vai ser conforme o uso, conforme a necessidade, segundo a pessoa que trouxe para fazer um orçamento aqui, entendeu? Então, pode ser embalar fio, pode ser que usa bastante fio e pode ser que use pouco, entendeu? Aí eu acho que nesse caso ficaria mais em conta a gente fazer essa contratação específica, uma mão de obra com fornecimento de material. Você acha que está tranquilo? Sim, dá para ser feito sim. Aí, só que aí, por exemplo, você pode cotar o item material e o item serviço, né? Porque dificilmente no catálogo de materiais você vai encontrar o serviço e o material junto. Então aí teria que ter um item específico para o serviço e outro item específico para os materiais. Mas aí lança na dispensa eletrônica, não? Daí? Aham, lança. Dá para fazer num procedimento só as duas coisas, com itens diferentes. Ah, tá. Eu coloco o item 1, relaciona os material, o item 2 é a mão de obra. Uhum, Entendi. Mas vai ter que fazer o orçamento de todo jeito, então, para sim. pesquisa de preço. Beleza, legal. Aí, o item 2 seria o quê? Seria a mão de obra, né? Ah, tá. Aí pode ser por lote, né, Paulo? Igual você explicou, né? É tipo assim, um grupo só, a empresa Isso. que vencer para ganhar para os dois Isso. itens. Eu já fiz assim, Aí já mesmo uma que vez. na hora lá, na dispensa, você lança por item. Só que aí você coloca as regras no edital e depois explica lá no chat que vai ser por. Oficialmente, a dispensa ela não tem por lote, né? Mas você especificando a regra no edital, se consegue fazer por lote, mas assim, oficialmente ela não tem. Não tem essa possibilidade. Entendi. Verdade. Mais Muito, alguma mas vamos pergunta? prosseguir. Podemos prosseguir? Então tá, vou dar continuidade. Travou meu slide aqui, só um minuto. Pronto. Agora vamos falar dos valores, né? Quais os valores dos limites para a dispensa? Né? Considerando a nova lei de licitações, esses valores eles são atualizados anualmente, né? Esse ano ele está atualizado pelo decreto 10.922 de 30 de dezembro do ano passado, né? Para o inciso 1 está em R$ 108.040,82. Para o inciso 2, R$ 54.020,41, né?
esses valores eles são atualizados conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, ou por outro índice que venha substituído, tá bom? Aí que tá. Agora vamos falar sobre o fracionamento de despesas, né? O fracionamento, né, na lei de licitações significa que é quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação ou para o total da despesa ou para efetuar contratação direta. Né? Para efeito de aferição desse fracionamento, a gente tem que fazer o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela unidade gestora, ou seja, pelas unidades administrativas, órgãos e entidades com competência para gerir recursos orçamentários. Né? Vamos dar um exemplo aqui. O Campus Juína, ele é uma unidade gestora. Por quê? Porque o Campus Juína ele tem competência para gerir os seus recursos orçamentários. E a reitoria é uma outra unidade gestora, né? Aqui na reitoria a gente tem o caso específico dos campi avançados que estão que executam suas despesas através da unidade reitoria. Então, para os campi avançados, como o pessoal já sabe dos campi avançados, nós cinco, os 4 campi avançados e a reitoria dividem o mesmo limite de dispensa. Então, os campi avançados, como não têm competência assim, de legislação para realizar gerência de recursos orçamentários, e a gente divide o mesmo limite de dispensa. Segundo, o somatório de despesas realizados com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação do mesmo ramo de atividade. Considera-se ramo de atividade, para a nova lei de licitações, a partição econômica do mercado identificada pelo nível de subclasse de classificação nacional de atividades econômicas, que é o CNAE. Eu fui averiguar essa questão com o departamento, a diretoria de orçamento, e lá na diretoria de orçamento fui informado que o sistema ainda não prende a aquisição com o CNAE. Então, na reitoria está sendo feito o controle através da ND ainda, né? Então, a gente ainda faz o controle das despesas pela ND, até que saia, até que o sistema faça essa conversa um com o outro, o que, por enquanto, ainda não está sendo feito pelos sistemas, eles ainda não se conversam sobre isso. Alguma dúvida em relação ao funcionamento? Eu tenho, Paulo. Sim. Paulo, é o Alex Júnior, tudo bem? Tudo bem, Alex. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre fracionamento, é um assunto que eu tenho assim, um certo receio. Então, por exemplo, aqui quando a gente, desde o início do ano de 2022, a gente optou por fazer dispensa somente pela lei nova. Então, a gente vem fazendo a dispensa eletrônica desde o início do ano na 14.000. E aí, sobre a questão do controle, a gente optou para fazer uma planilha, onde a gente lança os quinais que aquele processo teve, certo. E a gente vai fazendo a soma desses saldos para a gente não correr o risco de ultrapassar o limite. Sim. Aí você falou de sistema. Eu não sabia que existia alguma coisa nesse sentido. Que sistema que é esse? É um sistema interno nosso? É um sistema do governo? Você pode falar um pouco mais? Não, o sistema que eu estou falando é o CIAF mesmo, a integração do CIASG com
o CIAF ainda não tem essa classificação pelo CNAE. Então, aí a gente não consegue apurar o que foi despendido de compras através de gerar relatórios pelo CNAE. A gente só consegue gerar relatórios pela AND mesmo. Entendi. Ou faz dessa forma, ou manualmente, como a Ou gente... manualmente, como vocês estão fazendo através de planilha. Aí, a minha outra dúvida é no seguinte, assim, tá, eu estou lá cuidando do CNAE, da somatório, mas, por exemplo, igual a gente teve um caso aqui esse ano. Lá no início do ano, a gente fez uma dispensa de contratação de manutenção de ar-condicionado, né, com peças. E aí, quando foi chegando mais para o final do ano, verificou-se que precisava fazer um novo processo do mesmo objeto, manutenção de ar-condicionado com peças. Em relação ao valor, não ia ultrapassar o limite, mas a gente estava fazendo uma segunda dispensa do mesmo objeto. Aí, no primeiro momento, sempre me vem assim, nossa, mas, primeiro, pode-se se dizer que ali foi uma falha de planejamento, né? Mas, nesse caso em si, não foi exatamente uma falha de planejamento, porque houve motivos para fazer essa dispensa, né? Porque, né? Por exemplo, às vezes a empresa atual não atendeu, né? E aí precisou fazer uma nova, ou a demanda que foi estabelecida lá no início não foi suficiente. Enfim, aí a gente tenta explicar isso no processo. Você entende que fazer mais de uma dispensa do mesmo objeto no mesmo ano pode ser considerado fracionamento ou só é falha de planejamento? Para mim, na minha opinião, é fracionamento. Porque as nossas aquisições hoje, a gente tem instrumentos impostos pelo governo federal, pela administração, que a gente consegue fazer o planejamento, que é a questão lá do PAC-PGC, né? Então, dentro do PAC-PGC, a gente consegue avaliar o que a gente tem de contratação e, quer dizer, em tese, né, para ser feito isso. Em tese, em tese é para a gente pegar o relatório do PAC-PGC e planejar as nossas aquisições, né? Sim, Então, mas aí não é uma falha de planejamento, porque assim, quando fala de fracionamento, eu entendo assim, é o gestor público não querer se utilizar da dispensa para fugir de um pregão. Como, por exemplo, ele faz lá no limite, e aí depois ele faz uma manobra para fazer uma nova dispensa da mesma coisa, e aí ele foge daquele valor. Aí eu vejo ali um fracionamento, assim, né, bem claro. Mas nesse caso que eu citei, não é só mais uma falha de planejamento? Não que isso não esteja... desde que esteja bem... sim, pode caracterizar como falha de planejamento, né? Mas no caso aí, a gente também não pode deixar de atender a necessidade da administração, né? Então, desde que esteja bem justificado o porquê que está se fazendo novamente, também não tem qualidade, né? Não tem problema, mas tem que estar bem justificado, né? Não é Sim. só colocar lá para atendimento a necessidade da administração. Sim. Eu queria aproveitar o gancho, não sei se você ainda vai abordar isso lá na frente, aí se for, eu aguardo. Sobre isso que você falou do PGC. O PGC esse ano ele mudou, né? Teve uma nova IN, né? A forma de fazer também estava diferente. E ele fala lá, e tinha essa questão do planejamento onde você estipulava um calendário de contratação. E eu lembro, assim, um pouco vagamente, que a instrução dizia que a gente tinha que seguir aquele calendário no próximo ano. Exemplo, está previsto uma contratação de extintor em fevereiro. Então, se eu coloquei lá que a data é fevereiro no PGC, extintor, esse processo tem que estar pronto naquela data. E se não tiver, pelo que eu entendi, a gente ia ter que justificar isso em algum lugar lá no PGC, para mandar para eles. Existe algum trabalho nesse sentido aí na PROAD? Vocês estão mais avançados em relação a isso? Porque eu só sei que existe, mas na prática
eu ainda não consegui ver como fazer isso. Enfim, é um assunto que, assim, eu estou bem perdido. Eu sei que não é o assunto o tema do curso, mas eu queria perguntar se existe alguma coisa que vocês estão tratando a respeito desse assunto, enfim. Que para a gente também, né, Alex, novo. é uma novidade também, né? Então aí a gente está, né, nesse aprendizado aí junto com vocês, né? Então também temos essas dúvidas nesses assuntos aí do PGC. Oi, Felipe. O Felipe mandou aqui no chat, Paulo, pedindo para eu repetir a pergunta. O Felipe que cuida da parte de PGC na Sim, PROAC, né, eu Felipe? já ia falar isso. Eu me lembro que uma vez ele me ajudou em Uhum. relação a esse assunto. Então, Felipe, eu estava comentando que eu lembro, já faz tempinho que a gente fez o PGC, né? Então não está tão claro na minha memória. Mas eu lembro que a gente teve que fazer tipo uma espécie de calendário de contratações, que lá dizia, e eu colocava lá, em fevereiro tem que estar pronto o processo de extintor. E eu lembro que lá na instrução dizia assim, que que eu tinha que fazer esse acompanhamento e que se alguma contratação planejada não ocorresse na data prevista, que teria que ser justificado. A lei, a norma lá não deixa claro de como que é feito isso, mas assim, eu deduzi que eu vou ter que entrar lá no PGC e dizer, olha, o extintor não ficou pronto em fevereiro por conta disso, disso, disso. E aí, assim, na prática, infelizmente eu tenho que assumir, o PGC, ele não é exatamente, o nosso pelo menos, não é exatamente o que ocorre durante o ano. A gente tentou esse ano fazer mais próximo da realidade, mas ainda está longe de ser. Então eu estou um pouco preocupado ano que vem como que a gente vai gerir isso. Alex, me ouve? Com licença, Paulo. Ouço sim. Com licença, tá, Paulo? Sem querer atrapalhar, mas só aproveitando o gancho do Alex, isso que você perguntou, Alex, também é novidade para mim, essa questão de não vai estar conforme o planejamento e vai ter que editar lá no PGC. Isso aí eu desconheço isso aí, tá, Alex? Vou até pesquisar melhor, de bate-pronto, não vou saber te responder. O que aqui na reitoria a gente passou para os comissários de compras? Porque, assim, para bater bem real para vocês aqui, o PGC, ele não, na minha opinião, pelo menos, ele não está levado a sério. Ele não é levado a sério. Tá? E aí, se colocar o serviço ou material no PGC, não poder contratar ano que vem, não vejo nada que impeça isso. Tá? Mas o que a gente implantou aqui? Nós colocamos o PGC no nosso checklist de contratação. Entendeu? Então, quando for o pessoal do compras, o pessoal do DAP, aqui no nosso compras, foi iniciar uma contratação nova, alguma coisa nesse sentido, tá lá, ó, foi incluída a demanda no PGC, entendeu? Porque quando você inclui o PGC, tá, você tem como imprimir, né, o documento de que aquele material ou aquele serviço está incluído lá. Então, a gente anexa esse documento dentro do processo. Tá? Porque quando, espero eu, começarem a levar a sério o que está incluso no PGC, ser vinculado à contratação, pelo menos a cultura de inserir isso no PGC, ela vai estar, a gente já está tentando inserir aqui no nosso ambiente. Tá? O que mais? A princípio é isso, Alex. Isso que você falou, eu vou até olhar direito, né? Essa questão da edição, se não tiver conforme o planejado, se houve mudança, como alterar lá. Mas eu também, de bate-pronto, eu não sei te responder isso aí. Tá? Mas o que acontece na reitoria, mais ou menos, é isso. Tá? O PGC está no nosso checklist, é um documento... a Daiane colocou. Aqui não deixamos compras sem cadastrar no PGC, porém, na maioria das vezes, serviços e aquisições são inseridos no momento da instrução do processo. Que às vezes muda, né? O que você colocou no PGC lá no início, talvez até chegar ao final do planejamento, alguma coisa mudou. E aí, você vai alterar o PGC? Aí vai voltar aqui naquele assunto que o Alex perguntou. Mas eu acho que, pelo menos, a cultura de nós, principalmente o pessoal do compras,
inserir a demanda lá. Eu acho que ela está... Eu entendo, pelo menos, que ela está bem difundida aqui no IFMT, pelo menos. Tá? Eu entendi. A gente também adota a mesma coisa aqui no campus, mas a minha preocupação é, como eu te falei, sobre esse calendário, que, pelo que eu entendi, é uma coisa nova. Eu vou dar uma olhada certinho na instrução onde eu li sobre isso, e depois eu te mando por e-mail, e aí a gente pode trocar uma ideia, de repente vocês podem nos ajudar, enfim, a gente aprender junto, né? Que realmente eu estou com uma certa dificuldade com isso aqui para o ano que vem. Perfeito. Esse calendário que você está falando aí, Alex, não tem nada a ver daquelas 3 janelas que tem durante o ano do decreto, não, né? Não tem nada a ver. Tá bom, obrigado. Outra coisa. Obrigado, Paulo, sobre o esclarecimento do fracionamento. Marley levantou a mão, Paulo. Paulo, é só sobre o fracionamento aí. Então, por exemplo, eu vou fazer dispensa nessa nova lei, no inciso 2, que é os 54 mil e alguma coisa. Pela nossa lista de dispensa aqui desse ano, eu vou controlar, por exemplo, materiais gráficos da natureza de despesa. Um processo eu gastei 8. Se por acaso precisar fazer 8, eu sei que eu tenho um saldo até aqueles 54 mil. É isso, né? Ouviu? Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo, não. Ah, tinha colocado no mudo. Agora É isso mesmo, Marley. Uhum. Isso mesmo. Ah, então tá bom. Só para que mudou os valores, os limites, né? Então tá bom. Uhum. Aqui não repetiu nenhum, não. Ainda bem. Mais alguém? Podemos seguir? Então vamos lá. Já foi, tá. Quais documentos básicos devem constar no processo de dispensa, né? Lá na nova lei, ele traz alguns documentos que são obrigatórios, mas que todos nós, pelo menos a maioria aqui, creio que já saiba quais os documentos são. Mas eu vou trazer aqui por obrigação, né? Porque tem algumas pessoas que podem não saber. O documento de formalização da demanda, que é o DFD, e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Esses documentos, eles devem constar no processo de dispensa, né? Ele é um processo que é para ser mais simplificado, mas em alguns casos ele pode caber o estudo técnico preliminar e análise de riscos, porque esses documentos eles direcionam o agente a pensar e trazer a solução correta para aquela necessidade da administração, assim como o termo de referência, o projeto básico ou executivo. Tá? Segundo, é a estimativa de despesas que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23. Né? Artigo 23 da Lei 14.133, que o regulamento está na IN de Pesquisa de Preços 65/2021. Né? O agente público deve realizar os procedimentos administrativos de pesquisa de preços dispostos nessa IN. E também parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Né? A lei lá, ela fala que tem que ter o parecer jurídico, né? Mas a gente precisa solicitar esse parecer para a Procuradoria, né? Bem, temos uma instrução normativa da AGU que dispensa, em dispensa de licitação de pequeno valor fundamentado no artigo 75, inciso 1 e 2,
é dispensável o parecer jurídico, né? Mas desde que o agente de contratação utilize das minutas padronizadas da AGU. Então, é dispensado parecer jurídico desde que ele utilize das minutas da AGU. Minuta de edital, do aviso de dispensa, minuta do termo de referência, minuta de contrato, tudo já está disponível lá no site da AGU para consulta e utilização pelos agentes, tá bom? Assim, ele é dispensável passar pela Procuradoria. Desde que não tenha, né, a dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aí você tem que, obrigatoriamente, encaminhar para parecer, né? Então, a gente não pode ter dúvida quanto à legalidade da dispensa. Se você tem dúvida, encaminhe para a Procuradoria para emissão do parecer jurídico. Alguma dúvida em relação a isso? Vou passar para o próximo assunto. Paulo, não é nenhuma dúvida, é mais um desabafo, assim. A gente começou a usar os modelos novos da AGU e eles estão muito diferentes dos que a gente estava habituado a trabalhar, né? Sim. Eu até conversei já com você sobre isso. E, assim, a gente, não sei se foi porque é os primeiros, mas a gente teve muita dificuldade, inclusive de entender o que a AGU está querendo, porque, assim, coisas que a vida inteira teve, sei lá, no termo de referência, a gente foi ver que estava parando lá no contrato agora. Outras coisas que eles começaram a pedir, que é basicamente fazer um pregão, né? Como, por exemplo, serviço, eles querem que você coloque lá o IML. Então, você fazer todos esses procedimentos numa dispensa torna-se meio que inviável. Eu sei que não tem como fugir disso, está lá, a gente tem que cumprir, né? Mas, assim, a gente está com bastante dificuldade em seguir esses novos modelos, por ser os primeiros. E, assim, a gente pesquisou em alguns processos de outros campos, inclusive de vocês, mas a gente teve dificuldade de achar outros para dar uma olhada, para, né? Enfim, é um recurso que a gente usa aqui, às vezes, de olhar um outro processo, alguém que já fez, para tentar resolver uma dificuldade nossa. Era uma temática, Alex, que eu até pensei em abordar aqui na oficina. Só que ia despender muito tempo para a gente tocar nesse assunto, entendeu? E aí eu também tenho muitas dúvidas em relação a isso, sobre essas minutas. Tem muitas exigências que não vinham realmente Então, assim, eu queria... eu não tenho nada formado assim, mas, de repente, da gente pensar posteriormente alguma coisa em relação para a gente... Uma espécie de mesa redonda, sabe? De cada um ir trazendo as suas dúvidas e tentando achar as soluções, enfim. Porque, às vezes, ali você no seu campus é difícil, né? Então, às vezes, um outro já tem uma resposta para aquilo, enfim, de repente, de algo nesse sentido. Posteriormente, a gente pensar a respeito disso, ou não sei se a PROAD tem condições de viabilizar um novo curso com essa temática, né? Sim, pode pensar em um novo curso ou uma oficina, né? ISFOR, olha a dica aí, uma oficina para abordarmos esse assunto específico de termo de referência, de instrução processual da dispensa. Que a gente acho que, se eu não me engano, a gente teve esse ano um curso de termo de referência, né? Lá no começo. Só que, assim, mudou muito e, geralmente, os da AGU são autoexplicativos, né? Vem com notas, com explicações e tal. Mas, dessa vez, eu confesso que a gente está tendo essa dificuldade, assim. Então, realmente... Sobre esse assunto que você falou, eu conversei também com o Paulo, que seria legal, pelo menos uma vez por mês, assim, a gente trocar algumas ideias e experiências, porque cada campo, na hora de fazer uma dispensa, cada um tem uma peculiaridade diferente do outro campus, aí acaba trocando experiência, seria interessante. Tipo uma mesa redonda mesmo sobre os assuntos em pauta, assim.
Porque o que acontece aqui em Rondonópolis, talvez não aconteceu em outro campus, aí a gente vai te ajudando, né? Sim. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma colocação? Bem, acho que não, podemos prosseguir, né? Então, agora nós vamos ver como que funciona para divulgar uma dispensa eletrônica segundo o Manual de Dispensa Eletrônica Visão Governo. Né? Aqui. Tá bom. Isso. Né? Primeiro passo, né? Todo mundo sabe, aí entrar no portal de compras do governo federal e ter acesso ao sistema, né? Se caso alguma pessoa não tenha acesso ao sistema, procure o departamento ou a coordenação de administração e planejamento do seu campus, tá? Para obter essa senha, caso você precise dela para operar o sistema, né? Aí, no segundo passo, vai abrir essa tela que você vai clicar na opção de governo e vai digitar seu CPF ou senha, ou se você tiver certificado digital na sua máquina, ele já vai entrar pedindo o certificado digital. Para criar uma dispensa eletrônica no sistema, você pode ir de duas maneiras, né? No manual eu achei apenas essa, mas tem duas maneiras de ir para a opção de criar a dispensa. Você vai nesse maisinho criar, que está no canto superior direito, né? Vai maisinho, aí dispensa, inexigibilidade, você clica nele, ele vai abrir a outra janela, ou embaixo, no canto inferior, abaixo, né? Você vai em divulgação de compras e vai encontrar a opção de dispensa, inexigibilidade e clicar em incluir dispensa ou inexigibilidade. Aí ele vai te direcionar, né, como eu falei, para essa tela aqui, né, que você vai fazer a inclusão dos dados, né? A próxima tela, você vai selecionar a modalidade de dispensa de licitação, né, ali na modalidade de compra, e incluir o número da compra, né? Esse controle, cada campus tem o seu controle de numeração de dispensa de licitação, seguindo do ano da aquisição. A lei que deve ser incluída é a Lei 14.133, ali no campo lei, e o artigo ele já vai vir automaticamente com o artigo 75. O inciso você escolhe uma das hipóteses de acordo com o que você está contratando ou adquirindo. Seleciona o inciso, a linha correspondente à aquisição entre as hipóteses previstas na lei. Em seguida, você vai informar se a compra é com disputa, né? Porque, igual eu falei, para os incisos 1 e 2, é obrigatório fazer primeiro a compra com disputa, e para o inciso 3º em diante, é facultativo você fazer a dispensa com disputa, né? Se caso seu procedimento fracassou ou deu deserto, você vai marcar a opção não e vai preencher os demais campos. Aí, a participação para MEPP no inciso 1 e 2, ela é preferencialmente, já vem marcado essa opção. Se você marcar não, você tem que justificar por que não porque você não está dando essa preferência, né? Ali as justificativas ali, ó, você pode ver que se marcou não, apareceu o campo justificativa.
Aí é uma dessas 3 justificativas, né? Que é não há 3 fornecedores competitivos, não é vantajoso para a administração, ou segundo o artigo 1º do Decreto 8538 de 2015. Esse decreto ele fala que dos objetivos da preferência para MEPP. Se a sua contratação não vai promover desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, para ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar a inovação tecnológica, você pode também dispensar essa margem de preferência para MEPP. É claro que isso vai ter que estar lá, né, justificado também no seu termo de referência do seu processo. É possível também a aquisição sem disputa, né, como já falei, né? E assim, a aquisição sem disputa é necessária uma inclusão da justificativa para a compra sem licitação. Ali abaixo, ali, ele vai abrir esse campo para você justificar por que você está fazendo a compra sem licitação. Né? Se for pela licitação fracassada ou deserta, você vai, pela dispensa fracassada ou deserta, você vai marcar ou não e vai justificar ali no campo apropriado. Paulo, desculpa aí Oi? de novo. Sim. Então vamos supor, deu deserto, deu fracassado. Aí eu vou lançar uma nova dispensa, aproveitando toda a documentação, e vou colocar sem disputa e faço a justificativa, no caso. Sim, isso mesmo. Só que eu tenho que lançar novamente. Só que tem que lançar novamente. E aproveitar os orçamentos. Isso, já ia falar isso. E lembrando que os orçamentos que você utilizou para a dispensa que você fez são para a pesquisa de preço que você fez para a primeira dispensa, são eles que você tem que aproveitar para fazer essa dispensa sem disputa. Então, no caso, não pode fazer só uma pesquisa com, por exemplo, fonte do Comprasnet. Aí, no caso, tem que fazer também com fornecedores. Se você fizer, na verdade, você pode fazer, né, com a pesquisa do painel de preços ou outras formas de pesquisa. Porém, se der fracassado, você vai ter que fazer outra dispensa de Porque não vai dar para comprar deles. Entendi, não. Tá bom. Uhum. Então, sempre é bom ter também, além da fonte de preço, outros, né? Sim, na minha opinião, fica mais ágil. Se der fracassado, você já tem a segunda opção de forma mais ágil. Tá certo. Eu queria compartilhar um caso que teve aqui essa semana, Paulo. A gente, que é sobre isso, né? A gente tinha feito lá a dispensa, ela fracassou e a gente contratou com um fornecedor direto que tinha dado o menor orçamento. E aí, passado um tempo, quando a gente foi pedir para mandar a ordem de fornecimento, o fornecedor já não queria mais manter o valor. Tinha um motivo forte para isso, mas aí, enfim, o que importa é que a gente foi conversar com a Procuradoria, e o que a Procuradoria recomendou é que quando é nesses casos de que deu deserto e você vai comprar com o fornecedor direto, antes de emitir a nota de empenho, mandar um e-mail confirmando se eles mantêm aquela proposta, até mesmo para o cliente que ele foi o ganhador. Porque eu confesso que o que a gente fazia aqui? A gente pegava o orçamento, às vezes um processo acaba demorando mais do que o habitual, por N motivos, né? Fazia lá a dispensa eletrônica, estava fracassada, aí e a gente ia lá e emitia o empenho. E aí o fornecedor nem está sabendo, né, o que aconteceu. Aí a gente viu que a gente estava, enfim, não estava tendo esse cuidado. E aí foi onde ela fez essa recomendação. Exatamente. É bom, antes de mandar para solicitar da empresa, você confirmar com ela se ela ainda está disposta a fazer aquele fornecimento, né? E outra coisa também que até já pequei também em relação a isso,
quando a gente pede orçamento para a empresa, geralmente a gente não encaminha termo de referência. E é importante a empresa estar ciente do termo de referência. Às vezes tem alguma cláusula imposta, alguma coisa que ela não queira, né, fornecer por conta das questões impostas no termo de referência. Então, é importante também que no pedido de orçamento, de proposta de preço, a gente encaminhe, pelo menos por forma diminuta, o termo de referência. Aqui a gente teve esses dias a mesma coisa aí, é igualzinho esse caso. A gente foi comprar o fio, e aí na dispensa não deu fracassada, e quando a gente partiu para não publicar, não disputar, que esse não disputa, quer dizer que é aquilo mesmo que fala para não publicar? Paulo? Isso é semelhante àquela... É que tem um que Não, publica, não, outra não, não. né? É isso que tem. Não, o compra com disputa que você está falando, essa opção aí que está aparecendo aí na tela, né? Isso. Isso. É a questão de ter a disputa com lance ou não. Ou a contratação direta. É isso aí que ele está perguntando. Ah, tá. Não, então estou passando outro caso, então. Uhum. Beleza. Tá? Aí, né, vocês vão preencher a modalidade da compra, o número, o ano do processo, o tipo da aquisição, informar o número do processo, a quantidade de itens que está contratando e a justificativa da compra sem licitação, conforme for o caso. Né? E a lei traz uma inovação a respeito de estimativa de preços concomitante à seleção da proposta. Né? Fica a critério do gestor, né, querer que se faça a seleção da proposta junto com a estimativa de preços. Né? O que os fornecedores derem ali de proposta já serve para fazer a sua estimativa de preços. Bem, eu particularmente, eu nunca operei dessa forma, porque assim, eu ainda acho um pouco estranho vir dessa forma, né? E às vezes o fornecedor pode jogar o preço do item lá em cima e você ter que ficar com a pesquisa de preços com preço, né? Esqueci o termo agora que fala do preço. Com preço majorado, com preço a maior, né? Então, aí eu particularmente, eu acho um pouco arriscado utilizada dessa forma. Mas a lei apresenta essa opção para os gestores, né? Então, se a gestão ou o agente de contratação quiser fazer dessa forma, ela não deve preencher o valor da compra. O valor total da compra ali, como está marcado aí em vermelhinho, tem que ficar com valor zerado. Aí o sistema entende que a estimativa de preços vai ser junto com a seleção da proposta. Alguma dúvida? Passar para o próximo slide. Né? Ali vai pedir o CPF da autoridade competente, né? Que ali pode ser o CPF de quem está lançando, ou do diretor, ou do DAP, do CAP. Aqui não bloqueia essa questão. Mas é interessante que seja alguém que deu o aval para fazer os procedimentos da dispensa. Quem autorizou, você informa o CPF e a função dele. Ali também agora tem ele pergunta para você sobre a etapa de lances, qual o prazo que você vai dar para a etapa de lances, né? E o artigo 11 da IN 67,
ele traz novos limites de prazo para a dispensa eletrônica, né? Que as dispensas eletrônicas nunca devem ser inferiores a 6 horas ou superior a 10 horas. Então, a data de início da etapa de lances deve ser de um dia útil e a hora de início deve ser ajustada conforme a duração de etapas de lances. Ela deve ter o início e o término no mesmo dia, né? Levando em consideração que o horário de expediente considerado é das 8 às 18 no horário de Brasília e em dias úteis. A dispensa, então, ela deve começar e terminar no mesmo dia. Alguma dúvida? Não sei se foi claro nessa questão. Ô, Paulo, essa parte aí eu não estou lembrado que essa parte eu não faço, né? Aqui, como campus avançado. Sim, se você fazendo fundamentado na nova lei, é um passo, sim, do preenchimento do Aquela sistema. parte que eu faço lá da publicação lá, eu acho que não lembro. Porque nós ainda não fizemos juntos fundamentado na nova lei. Então, na antiga lei, na lei 8666, ela não vem essa parte de lances, porque não é previsto, né, na lei. Mas aí na nova lei ele traz esses... Que agora eu vou fazer um agora, eu deixei até para segunda-feira, que ia ter essa dispensa, né? Eu falei assim, não, se tiver alguma dúvida, aí eu já tenho que fazer nesse molde aqui já daí. Não, se vou conseguir, hein? Sim, vai conseguir, sim, vai dar tudo certo. Então, aí algumas possíveis composições de prazo, né? Se o horário do início da etapa de lance você marcou para 8 da manhã e deu um prazo de 6 horas para a etapa de lances, ela termina às 14 horas, sempre no horário de Brasília. E se iniciou às 8 da manhã e você deu um prazo de 10 horas, ela termina às 18 horas, horário de Brasília. Se você deu um prazo de início do lance às 10 horas da manhã e um prazo de 6 horas, o término do lance vai ser às 4 da tarde, no horário de Brasília. E se o início do lance inicia ao meio-dia, e dando um prazo de 6 horas, ela termina às 18 no horário de Brasília. O prazo de início da etapa de lances, ela nunca poderá ser inferior a 8 horas da manhã e nem ultrapassar as 18 horas do mesmo dia. Tá, sobre a data de início da etapa de lances. Vamos supor que nós estamos publicando uma dispensa hoje, né? Conforme a IN 67, nós estamos publicando hoje, tem que ser no mínimo 3 dias úteis de divulgação. 3 dias úteis depois da data de publicação. A nova lei, ela publica os avisos de contratação no Portal Nacional de Compras Públicas. Ela não publica no Diário Oficial da União. Então, quando você faz a publicação do procedimento, ele já vai imediatamente para esse portal. Então, ele já considera publicado no mesmo dia que foi lançada a dispensa. Não tem que esperar sair no diário para poder começar a contar o prazo. Aí, uma vez já se disponibilizada, os fornecedores já podem iniciar, naquele mesmo momento, o cadastro das propostas.
Então, aqui, ó, vou trazer um exemplo aqui de aviso publicado no dia 1º de novembro. Vamos lá. Foi publicado dentro desse horário compreendido entre 8 da manhã e 18 horas do horário de Brasília. Então, descarta o primeiro dia. O segundo dia é o primeiro dia da publicação. O segundo dia... Desculpa. O primeiro dia é o dia que você fez a publicação. Aí, a terça-feira aqui, dia 2, é o segundo dia. E a quarta-feira é o terceiro dia da publicação. Então, sua data de lances vai ser no dia 4. No dia 4, você tem que colocar que vai ser a sua sessão pública. Se você publicar no horário compreendido das 18 horas às 7h59 do dia seguinte, o seu prazo vai começar a contar apenas no dia seguinte da publicação. Então, ele vai começar a contar no dia 2. Então, 3 dias publicado, a dispensa de licitação, a etapa de lances vai ocorrer no dia 5, sexta-feira. Aí, todas as informações preenchidas, você clica em salvar dispensa eletrônica. Você clicando lá, ele vai aparecer um campo para você anexar o arquivo. Que arquivo é esse? Você pode anexar o seu aviso de dispensa, né, que você fez, juntamente com o termo de referência, com o projeto básico ou outros documentos que você achar pertinente. Ele aceita apenas um arquivo. Então, você tem que fazer a junção desses arquivos em um único PDF ou fazer um arquivo compactado, né, que é o arquivo zipado. Ô Paulo, essa parte ali, volta ali por gentileza, de anexar o documento, eu não entendi. Que documento que é para se anexar aí? O aviso de dispensa. O aviso de dispensa eletrônica, ele é obrigatório ir. Então, você vai fazer o aviso de dispensa, aí você vai anexar aí no sistema. Aí pode se anexar os outros documentos. Eu acho interessante, além do aviso de dispensa, anexar o termo de referência ou projeto básico, que aí o fornecedor já vai ter toda a especificação do material que ele vai precisar fornecer. Paulo, inclusive com esse modelo novo da AGU, tem cláusulas que não tem mais no termo de referência nem no aviso, que foi parar lá no termo de contrato. Então, quando nesses casos, eu pelo menos acho interessante ir junto à minuta do contrato na publicação, né? Uhum. Sim, aí se é previsto minuta de contrato, aí vai a minuta de contrato. É como fosse o edital da licitação, todos os anexos necessários que o fornecedor vai precisar preencher, ele tem que estar ciente e tem que ir junto, como edital de licitações. Aí agora o procedimento para inclusão de itens na dispensa, que a gente ainda não fez a inclusão de itens. A gente informou que tem um processo de dispensa eletrônica. Então, qual item que eu vou querer? Então, você vai clicar na parte inferior ali em itens e em seguida vai abrir essa janela, né? E aí você vai clicar em incluir itens. Clicando em incluir itens, vai abrir uma outra janela, que é o de catálogo do material ou serviço. Essa janela aqui, né? Você vai escrever o que você está pesquisando. No caso aqui, a gente vai, por exemplo, aqui, o exemplo que o catálogo dá é de agenda, né? Você vai escrever aqui agenda. Ele vai trazer todos os modelos de agenda disponíveis no catálogo de materiais. Ou se você já tiver o número do CATMAT ou do CATSER, você pode também já informar aqui que ele vai trazer exatamente o material que você precisa.
Aí no canto, na parte esquerda da tela, olha lá, aqui já foi feita a pesquisa da agenda. Na parte esquerda da tela aparece unidade de fornecimento. Você vai selecionar a unidade de fornecimento pertinente à sua aquisição e vai clicar em adicionar. Clicando em adicionar, ele vai aparecer o número 1zinho lá no carrinho de compras. Aí você vai clicar lá no carrinho de compras e vai adicionar ao CIASGNet. Aí ele vai realizar a importação do item lá para o outro sistema, conforme se demonstra aí nesse momento. Aí vocês estão vendo ali, ele traz o número do item, o tipo do item que é material. Aí ele já traz o item com o código do CATMAT e o nome do item, que é a agenda. Aí, para informar a quantidade, você vai em ação e selecionar. Ali você informa abaixo a quantidade, o valor unitário da sua pesquisa de preços. Se for aquela pesquisa de preços concomitante, você tem que deixar zerado, senão você informa aí, né, o valor da pesquisa. E o sistema vai fazer o cálculo do valor total automaticamente. Aqui também nessa tela você vai selecionar o critério de julgamento, que pode ser menor preço ou maior desconto. Selecionar o critério de... Não, já falei critério de julgamento. Selecionar o critério de valor, se é valor estimado ou o valor máximo aceitável. E o tipo de variação, se vai ser maior desconto ou percentual. Selecionando nas aquisições que o critério de julgamento é menor preço, você tem que informar o intervalo mínimo entre lances, né? Aí você informa conforme está descrito no aviso de dispensa, o valor do intervalo mínimo entre lances. Feito isso, você pode salvar o item, que o sistema vai apresentar ali uma notificação sobre a inclusão. Se deu certo, ele vai falar que o item da dispensa foi alterado. Após a inclusão de todos os itens lá do seu termo de referência, você clica em salvar item e vai clicar em dispensa para dar continuidade na compra. Após isso, você salva as informações, novamente em salvar dispensa eletrônica, e clica em divulgar dispensa eletrônica. Aí vai aparecer esse resumo da dispensa, e você visualiza se está tudo certo, o valor, a quantidade de itens, objetos, tudo mais, e vai clicar em divulgar dispensa eletrônica. Feito isso, ele vai trazer uma outra notificação, né? E é aquela questão que eu falei, que ele já divulga imediatamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. Alguma dúvida até o momento? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Aí agora nós vamos para a parte de configurando a sessão pública. Vou deixar aqui, está em outro slide. Tô indo rápido, como está a velocidade? Vocês... Tranquilo, Paulo. Tranquilo?
só achar o outro arquivo. Pronto. Aí feito aquele procedimento, você vai configurar a sessão pública, né? Aí você entra lá na área de trabalho do Comprasnet e nessa aba de seleção do fornecedor você vai procurar a sua dispensa que você está fazendo e vai fazer o clique em cima dela em configurar sessão pública. Aí nessa tela ela vai apresentar né, o item, o valor unitário e as informações da dispensa eletrônica. Aí, conforme está aí, ao clicar no ícone da setinha, você pode expandir e obter mais informações detalhadas conforme o lançamento que você fez lá no outro sistema. A unidade de fornecimento, critério de julgamento, intervalo de lances e valores unitário e total. No ícone de informações, o usuário pode visualizar algumas informações da compra, como o período para entrega de proposta, data prevista de abertura, se a compra é emergencial ou não, se tem participação preferencial de MEPP, o período para envio do lance e o objeto da aquisição. Se por um acaso ter uma nova data para abertura de etapa de lance, é só clicar no ícone da agenda que vai abrir essa tela para fazer as alterações necessárias e o usuário tem que apresentar a justificativa por que ele está fazendo a alteração da data e horário. No ícone de edição, você pode retificar, se caso o valor estiver incorreto, você fez o lançamento incorreto, você pode retificar o valor unitário do item e fazer a justificativa abaixo também. No dia da sessão, o sistema ele abre automaticamente, não precisa ter ação do agente para poder iniciar a disputa, né? Vai acontecer lá naquele período que foi determinado lá no lançamento do sistema. Mas o agente pode ficar acompanhando a sessão em todo o período em que ela estiver ocorrendo. Ele pode mandar mensagens para o fornecedor, incentivando eles mandarem lances para diminuir o valor, tudo mais, como se fosse realmente um pregão eletrônico. Aí aqui ele ensina a acompanhar disputa, né? Ele, conforme vai passando as fases, ele vai mudando automaticamente o nome ali na aba de seleção do fornecedor. Aí, em acompanhar disputa, há 3 abas: aguardando disputa, em disputa e encerrados. Então, no dia da sua sessão, você vai clicar em disputa para acompanhar como que está os lances enviados pelos fornecedores. Aqui a mesma coisa, é possível expandir o item e obter as informações da dispensa. Ainda na aba em disputa, o agente ele pode acompanhar a disputa em tempo real, pode fazer exclusão de lances motivadamente e ele pode visualizar
para cada item, as propostas iniciais, os menores valores por fornecedor e todos os lances. É lógico que aqui ainda ainda está na etapa de lance aberta, você não vai conseguir visualizar quem são os fornecedores que estão disputando no momento. Né? Se caso o agente ache necessário, ele pode clicar no lance e fazer a exclusão do lance no ícone da lixeirinha. Ele tem que ter, né, a justificativa, né? Se, por exemplo, uma empresa fez um lance lá embaixo que inviabilizou o prosseguimento da sua sessão. Você pode motivadamente fazer a exclusão desse lance. Mas se o lance for a proposta do fornecedor, não é possível excluir. Então, aí, infelizmente, vai fracassar a dispensa e você vai ter que fazer outro lançamento de dispensa. Por erro do fornecedor, infelizmente, isso acontece. Aí você pode, igual eu falei, pode mandar mensagem para os fornecedores, visualizar as mensagens que eles mandaram no ícone de mensagens. Aí você abriu aqui como que você digita a mensagem que você quer enviar, o fornecedor manda a mensagem aqui também, você vai conversando com o fornecedor com os fornecedores durante a sessão. E aqui a aba de encerrados, aparecendo a aba encerrados, acabou a disputa, os itens vai para essa aba e você vai conseguir visualizar quem são as empresas que participaram do procedimento e você vai poder conversar com ela, fazer a etapa de julgamento da proposta e tudo mais. Aí essa daqui é a tela de seleção dos fornecedores, que é da etapa de julgamento. Você também pode fazer a navegação no canto superior direito, nessas bolinhas aqui, que ela vai ficando azul conforme as fases vão passando. Aí aqui o exemplo da tela com os fornecedores na fase de julgamento. Né? Você vai clicar no item de expandir, ele vai trazer quem são os fornecedores e as suas propostas. Aqui, você expandindo, ele traz a descrição detalhada que o fornecedor preencheu no sistema e também você pode ver os fornecedores em ordem de classificação, clicando no ícone maisinho. Aí visualiza, se caso ele mandou anexo, você consegue visualizar o anexo. Você pode solicitar envio de novos anexos, pode fazer a negociação com ele, pode desclassificar por algum motivo ou aceitar a proposta que ele propôs. Pergunta? Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu te fazer um questionamento. Os pregões geralmente têm essa situação da negociação e a gente era obrigada a fazer essa negociação com todos os itens.
Na questão das dispensas eletrônicas, isso também procede ou não? Sim, é dever do agente fazer a negociação dos itens. Ok, tranquilo. Aí você, na aba proposta, visualiza a proposta do fornecedor, bem como, né, igual nós falamos, solicitar a negociação para o item. Ao clicar no menu negociar, o sistema vai abrir uma tela com os dados da proposta e você vai fazer aqui a descrição, né, do seu pedido de negociação referente ao item. Lá, você pode até, não é obrigatório sugerir o valor, mas você pode sugerir o valor ou pode só apenas mandar mensagem para ele propor um valor menor. Tudo isso vai aparecer como se você estivesse trocando uma mensagem no chat. Aí o fornecedor respondendo vai aparecer no chat. Aí aqui, ó, Rafael, aqui que fala sobre a regulamentação do dever de negociar, tá? Sim, sim. O artigo 16 da IN 65 que fala que a gente deve negociar condições mais vantajosas para a administração. Aí aqui você pode, se o fornecedor aceitou negociar, se você solicita o anexo, que ele vai ter que mandar a nova proposta, e define o limite, a data e horário limite para o anexo. Essa informação, ela pode, o horário, a quantidade de horas que ele tem que mandar o anexo, ele pode estar no aviso de dispensa. Se não tiver, você dá um prazo mínimo de umas 2 horas para a empresa encaminhar, porque, né, é para ser bem simples, não é para ser algo tão complicado que demande tanto tempo. Aí no anexo você vai acompanhando se ele mandou conforme sua solicitação ou não. Aí, se ele mandou, vai estar em anexo lá e você pode fazer o download do item, do anexo. Aí, o chat, né, ele traz 2 formas de você mandar mensagem. Você pode ir na aba chat dentro do fornecedor para mandar diretamente para ele a mensagem, é dessa forma aqui. Ou você pode ir lá na cartinha, mas você indo no ícone da carta, você vai estar mandando mensagem para todos, como se fosse lá no pregão. Né? No pregão tem como você selecionar o fornecedor e mandar mensagem direto para ele, ou você marca todos e todos veem desculpa. Você marca o fornecedor e ele tem a possibilidade de responder, ou você manda para todos. Para mandar para todos é na cartinha. Para mandar para o fornecedor específico, você tem que ir nessa aba chat aqui do sistema. Aqui é o exemplo de como vai aparecer a mensagem para o fornecedor, para a gente, né, no Visão Governo, na verdade. E na aba proposta você faz a aceitação ou desclassificação do item. E, fazendo a aceitação, vai ter a parte da habilitação. Né? Aí, desclassificando, você tem que preencher o campo de justificativa e clica em confirma, que vai estar desclassificado.
Na habilitação é aqueles itens que estarão lá no aviso de dispensa, né? Tem que ser feito a análise se a empresa está atendendo aos requisitos do aviso de dispensa e fazer a habilitação ou a inabilitação do fornecedor. Feito isso, a empresa está julgada e habilitada e o coordenador de despesas deve entrar no sistema para fazer a homologação do certame. Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo? Por mim, pode prosseguir, Paulo. Bem, então, o que eu tinha de conteúdo para trazer era isso. Eu tentei fazer de forma mais sintética, né? Por ser uma oficina mesmo, né? A gente trouxe o tema mais simples, né? Apesar de, né, Isaeber ali achou difícil, mas tentei simplificar da melhor forma possível para vocês. E para uma abordagem mais profunda, a gente precisa dar uma estudada melhor, né? Inclusive nesses novos documentos disponibilizados pela AGU, para a gente poder fazer um aprofundamento nesse tema. Ô Paulo, eu vou fazer agora essa dispensa semana que vem, eu já vou ter que seguir esse modelo aí, você vai me ajudar? Como é que vai ficar? Porque eu acho que a primeira vez eu achei meio embaçado fazer esses treinos. Que aquele aviso da licitação a gente aprendeu, tá tranquilo, né? Agora essa parte aí sei lá, achei, então tem que fazer junto aí. É porque aqui tá bem teórico, né? Na prática, você vê que é mais fácil do que aqui na fala aqui, né? Mas a gente vai conversando, eu vou te ajudando sem problemas. É fácil, pode ficar tranquilo. Na hora a gente. Cada caso cria uma situação diferente, aí a gente fica na dúvida, aí liga correndo e pede ajuda para alguém. Sempre assim. Aquela questão lá das horas, das datas, parece que é meio confuso, mas nem precisa se preocupar, porque se colocar a data errada e o horário errado, o próprio sistema avisa. E também tem aquele íconezinho do lado, né, de informação que ele indica se vai poder ou não, né? Porque ele conta os feriados também, né? Sim. Tem essas questões aí de feriado, de ponto facultativo. Ele não considera na contagem, ele faz o alerta. Se você coloca a data errada. É possível compartilhar esse material que você disponibilizou aí dos slides por e-mail, para a gente depois ter um material de pesquisa, quando bate alguma dúvida? Sim, eu vou em seguida aqui, eu já mando um e-mail para vocês com um slide. Eu mando o slide e mando o manual da dispensa eletrônica. Tá bom, obrigado. Outra coisa também, né, Paulo? A hora que inicia assim as etapas de lance, eles colocam a proposta, ninguém fica lá brigando. E nós, como não precisa fazer nada, o próprio sistema abre sozinho, faz sozinho. Só no final dos lances, nos últimos minutos finais, que talvez há uma disputa, né? Eles começam a ter. Aí o sistema, eu penso que deve encaminhar algum alerta para eles, informando que está encerrando a etapa de lances. Que aí, geralmente, eles começam a mandar lance no final mesmo. Se alguém, assim, não sei tudo, eu tô aprendendo também, mas nós já fizemos umas 5, 6 aqui. Se precisar de alguma ajuda, aí faz um meet, compartilha a tela na hora e a gente vai ajudando a operar, se precisar.
Gente, é isso. Terminei aqui a apresentação. Quero agradecer a paciência de vocês passarem aí 1h30 ouvindo minha voz aí, né? Quero agradecer a todos, desejar um excelente final de ano, boas festas, um Feliz Natal e um 2023 que seja de sucesso para todos vocês, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Alô, até mais, pessoal. Um abraço. Até mais, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Paulo. Guardamos as novas oficinas aí, tá bom? Ok, tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado, Paulo. Parabéns aí pelo curso. Até uma próxima. Obrigado, tchau.